Antes de tudo desabar, minha vida não era perfeita, mas era a minha rotina. Eu acordava cedo, preparava café coado, mexia o açúcar devagar e respirava o vapor que subia da caneca como se aquilo fosse um abraço. Eu gostava do silêncio da casa antes dos barulhos do mundo. Lavava a louça ouvindo o noticiário, separava roupas por cor, anotava as contas a vencer num caderno velho e, quando dava tempo, regava as plantas da varanda. Eu sempre acreditei que a disciplina acalma, mesmo quando a cabeça lateja. Meu marido, naquela fase, era um homem de humor irregular. Tinha dias em que ele chegava cansado e, mesmo assim, me trazia um pão doce dizendo que lembrou de mim. Tinha outros em que ele apenas passava reto, largava as chaves na mesinha e enfiava o rosto no celular, como se a tela fosse mais interessante do que qualquer conversa. Eu fingia não notar, porque aprendera cedo que insistir às vezes agrava. A minha sogra, por sua vez, nunca gostou de mim em voz alta, mas também nunca fingiu o contrário. Elogiava as outras mulheres com generosidade e reservava para mim o julgamento embrulhado em sorrisos. Era assim. No domingo, elogiava a sobremesa, porém completava dizendo que a de fulana ficava mais cremosa. Eu respondia com educação, arrumava a toalha da mesa e seguia. Naquele tempo, eu dividia meus dias entre pequenos trabalhos, estudos atrasados e as tarefas domésticas que me cabiam sem contrato. Meu caderno tinha metas simples: terminar leituras, mandar currículos, revisar anotações. Quando o sol batia na sala, eu estendia o lençol na cadeira e ficava observando as poeirinhas dançando na luz. Esse era o meu instante favorito porque me lembrava que, por mais que as coisas parecessem paradas, havia movimento ali, invisível. E foi nesse cotidiano, que parecia tão comum, que eu comecei a ouvir o tilintar de outra coisa. Não foi barulho de prato nem de panela. Foi o ruído de um riso que eu reconheço até hoje. Lembro do início aqui porque foi assim que terminou. Numa tarde qualquer, meu marido debochou, com a voz baixa e firme, dizendo que aquelas joias ficavam melhores nela do que em mim. Minha sogra riu, me chamando de inútil e derrotada, enquanto a amante exibia minhas joias no pescoço, usando o meu perfume favorito. Eu silenciei, mas já havia mexido as peças certas. Em breve, cada um deles perderia tudo. Agora vocês saberão o preço da minha indiferença. Digo isso logo, no começo, para que você não me confunda com santidade. Eu sou mulher de rotina e de memória. Mas antes daquele cenário de luz fria e riso ácido, houve meses de pequenas coisas. Meu marido passou a comentar com pronomes escorregadios sobre gente que se arruma de verdade, mulher que sabe se portar, pessoas que pensam grande. A minha sogra assumiu uma espécie de coordenação informal, apontando onde eu podia melhorar. O corte do cabelo, a postura, o jeito de rir. Eu anotava mentalmente, como quem guarda o recibo de uma compra que não fez. E seguia. Preparava o jantar, lavava os azulejos, ajeitava as fronhas. Eu dizia a mim mesma que a vida adulta é feita de concessões e que talvez eu estivesse sensível demais. Mesmo assim, segurava com força o que me pertencia. As minhas plantas, as minhas leituras, os meus perfumes guardados na prateleira de cima, as minhas joias simples que comprei aos poucos, com economias e determinação. Eram objetos pequenos, mas tinham história. Um par de brincos comprado depois de um mês inteiro de trabalho temporário. Um colar que herdei da minha tia. Aquela que me dizia para estudar e falar baixo quando doía. Um anel que eu mesma me dei, de presente, no primeiro emprego formal. Eu organizava tudo em caixas forradas com tecido, passava o dedo e lembrava que eu era mais do que os olhos deles queriam ver. Hoje, quando revisito esse começo, eu entendo que os sinais já estavam lá, distribuídos entre o cheiro do café e a aspereza das toalhas. Não havia tempestade cinematográfica, nem gritos de novela. Havia sim algo mais perigoso, o acúmulo. E o acúmulo tem o peso de pedra. Foi nessa normalidade minuciosa, nesse cotidiano de pequenas dobras, que a faca entrou sem sangrar. E quando por fim o riso deles cortou o ar, eu já tinha aprendido a calar sem me apagar. Silenciei por fora, mas por dentro comecei a escrever a minha resposta. Foi aos poucos que a desconfiança se instalou, como poeira que ninguém vê, mas que pesa quando a gente passa o dedo.
No começo eu pensei que fosse cansaço dele, excesso de trabalho ou implicância minha. Eu sou treinada a me culpar antes de levantar qualquer hipótese. Então fiz o de sempre. Organizei o armário, alinhei as xícaras, aumentei o cuidado com os detalhes, tentando consertar um clima que eu nem sabia ao certo por que tinha estragado. Ele começou a chegar mais tarde em algumas noites de dia útil, dizendo que houve reunião que esticou. Até aí, normal. Só que o jeito de falar mudou. As frases ficaram curtas, o celular sempre virado com a tela para baixo, e os banhos demorados, como se precisasse lavar alguma coisa além do corpo. Eu notei o cheiro do meu perfume favorito em uma camisa dele. Ri de nervoso e inventei para mim mesma que era transferência de tecido, que eu tinha encostado nele, que era coisa da minha cabeça. Lavei a peça, respirei fundo e segui. As mensagens também mudaram. Antes, quando ele dizia, já estou indo, chegava de fato na sequência. Depois viraram respostas lacônicas, enviadas muito depois do horário. Eu li e reli os textos, procurando agressão explícita que não estava ali. Não era grosseria, era ausência. E o que esvazia dói mais do que o que ataca. Eu comecei a dormir do lado da cama que recebe menos luz, como se um canto mais escuro pudesse me proteger das ideias que vinham. De manhã, eu segurava a caneca com as 2 mãos para não tremer. A minha sogra, afinada com um certo script silencioso, intensificou os comentários que ela chamava de observações. Dizia que eu parecia apagada, que algumas mulheres dão um trato e se transformam, que uma nora de uma amiga era um espetáculo de presença. Eu sorri como quem agradece conselhos, mas por dentro fui marcando as comparações no quadro de avisos invisível que eu mantenho. A cada referência a outras mulheres, eu respondia com uma sobremesa bem feita, um jantar montado com capricho, como se uma mesa bonita pudesse servir de prova de valor. A minha irmã e a minha mãe, por sua vez, nunca perderam a oportunidade de ensaiar o velho refrão. Elas não precisavam falar alto para doer. Em um almoço de fim de semana, minha mãe soltou, olhando para a toalha como quem avalia um tecido barato. Você nunca foi de muita coisa mesmo. Tem gente que nasce com brilho e tem gente que nasce para apoiar de longe. A minha irmã riu sem mostrar os dentes e completou. Você precisa aceitar seu lugar. Eu mastiguei devagar para não engasgar e disse que ia buscar mais gelo. Na cozinha, encostei a testa na porta da geladeira e deixei o ar frio bater no rosto. Ninguém me viu. Eu voltei para a mesa com o gelo no pote e um sorriso que eu aprendi a usar quando estou me desfazendo por dentro. Em casa, comecei a notar faltas miúdas. Um brinco que não estava onde sempre esteve. A caixinha das joias ligeiramente torta. Um batom com a ponta gasta que eu não lembrava de ter usado. Eu me chamei de paranoica. Reorganizei tudo e coloquei cada coisa no seu lugar, como se o alinhamento dos objetos pudesse realinhar o que eu sentia. No dia seguinte, ele saiu mais cedo, dizendo que ia resolver um assunto antes de passar no trabalho. Eu desejei um bom dia e fiquei olhando a porta fechar. O silêncio depois do clique da fechadura me pareceu grande demais para uma manhã qualquer. Também apareceram novas referências no vocabulário dele. Ele começou a falar sobre gente resolvida, mulher que sabe chegar, pessoa que se veste com intenção. Não havia acusação direta ali, havia comparação lateral, que é a forma mais polida da desvalorização. A minha sogra, ao telefone, reforçava o coro. Fulana é dinâmica, inteligente, veste-se bem, conversa de igual para igual. Eu disse que bom para ela e desliguei com cuidado, como se o ato de apertar o botão pudesse ser interpretado como grosseria. Nesse período, eu tentei consertar a mim e a casa, porque é isso que nos ensinaram. Quando algo não vai bem, arrume mais, sorria mais, cozinhe mais, fale menos. Eu diminui as perguntas, aumentei os cuidados. A minha cabeça, porém, começou a colecionar cenas. Uma delas me acorda até hoje. A minha mãe, no corredor, encostando o ombro na parede e soltando como quem comenta o tempo. Você sempre foi um erro, uma vergonha da família. Aprenda a não esperar demais. Não houve grito nem dedo em riste. Houve sentença. E a minha irmã, minutos depois, completou com a boca torta. É como eu digo, você não nasceu para muito. Eu segui o dia como quem ignora um vazamento porque a torneira ainda entrega água. Lavei a louça, troquei a roupa de cama, passei pano no chão.
Ele, à noite, comentou de passagem que conheceu pessoas interessantes no trabalho. Gente diferente, cabeça aberta. Eu concordei com a cabeça como quem reconhece um pôr-do-sol bonito e inevitável. Quando fui deitar, olhei para o teto e repeti comigo mesma 3 vezes, como um mantra ao contrário. Eu posso estar errada, eu posso estar errada, eu posso estar errada. No fundo, eu já sabia que não estava. A desconfiança naquele momento ainda não era acusação, era rascunho. Era o papel com marcas leves antes do traço definitivo. Eu andava mais leve em casa, sem fazer barulho, para ouvir o que os objetos me diziam. O copo fora do lugar, a camisa recém-perfumada, a notificação que acende e apaga, o elogio comparativo que me empurra para o canto. Tudo sutil, tudo plausível, tudo suficiente para virar a chave da minha percepção. E mesmo assim, eu disse a mim mesma: não faça cena, não ceda ao ridículo. Observe, anote, guarde. Foi assim que a ferida começou, discreta, como uma costura mal feita em roupa nova. E nessa costura, eu comecei a passar a linha do meu silêncio. Eu tinha passado a manhã inteira revisando mentalmente a lista de coisas simples que me mantinham de pé. Trocar a roupa de cama, ferver a água para o café, conferir o gás, separar o lixo seco. Entre uma coisa e outra, olhei para a caixa de papelão que guardava, com papel manteiga por cima. O meu diploma recém-chegado. Não era um troféu dourado nem um anúncio em letras gigantes. Era uma folha espessa, com meu nome escrito com tinta que brilhava pouco, mas que para mim parecia luz suficiente para atravessar um corredor escuro. Eu encostei a ponta dos dedos no relevo das letras e senti um orgulho silencioso, do tipo que não precisa de aplauso para existir. Quando decidi levar o diploma para a casa da minha mãe, não foi por vaidade, foi por desejo de reconhecimento básico. Eu queria apenas ouvir parabéns ou que bom por você. Coloquei a folha em uma pasta transparente, ajeitei dentro da bolsa como quem coloca um passarinho vivo em uma caixa e desci as escadas com cuidado. No caminho, comprei um bolo simples na padaria, cobertura de açúcar, massa de laranja. Eu disse para mim mesma que era um agrado, um jeito de tornar o momento mais leve, porque eu conhecia o chão em que pisava. Ali, qualquer comemoração precisava ser discreta. Quase um pedido de licença. Cheguei e a porta estava encostada. Entrei anunciando minha presença como sempre fiz e encontrei as duas na sala. A minha mãe estava no sofá, revista no colo, óculos na ponta do nariz. A minha irmã mexia no celular, uma perna cruzada sobre a outra, o rosto virado para a luz que entrava pela janela. Eu disse um oi calmo e coloquei o bolo sobre a mesa de centro, com um guardanapo por baixo para não marcar o vidro. O cheiro doce de laranja se espalhou um pouco pelo ar. Sentei na ponta da poltrona e respirei. O corpo inteiro parecia pedir cuidado. Não fale alto, não faça festa, não ocupe demais. Eu comecei explicando do meu jeito direto. Disse que depois de tantas tentativas, aquele papel enfim tinha chegado. Contei do curso, das horas à noite, da vontade de desistir e do empurrão que eu mesma me dei quando ninguém empurrou. A minha mãe levantou um pouco as sobrancelhas, sem levantar o queixo. A minha irmã suspirou como quem espera a parte chata terminar. Eu tirei o diploma da bolsa e o coloquei sobre a mesa, por cima da revista. A luz bateu de lado e as letras ganharam um brilho quase tímido. Eu sorri pouco, com cuidado, como eu sempre faço. Foi então que o ar mudou. Não sei explicar de outro modo. Mudou. A minha mãe pegou o diploma pelas pontas, como quem avalia a procedência de uma mercadoria que não compraria. O silêncio esticou. A minha irmã se inclinou e leu meu nome, a instituição, a data. Ninguém disse parabéns. A minha mãe ajeitou os óculos e soltou, com a voz limpa e fria: "Você sempre foi um erro, uma vergonha da família." E devolveu o papel, não pela gentileza, mas pelo gesto de afastar um objeto que não quer no colo. A minha irmã riu curto, o riso que não mostra os dentes, e completou: "Você não nasceu para muita coisa." Isso aí? Isso aí é quase nada? Olhe ao redor, veja onde nós estamos e veja onde você sempre esteve. Eu juro que, por um segundo, pensei que tinha ouvido mal. Pedi para repetirem com os olhos. Elas repetiram com as caras. A minha mãe então levantou, pegou o diploma outra vez e, como quem resolve uma pendência antiga, puxou com ambas as mãos numa diagonal certeira.
O som do papel rasgando cortou a sala com crueldade de faca que não escorrega. A minha irmã, animada pela cena, pegou uma das metades e rasgou também, dobrando no meio antes, para que a fibra se rompesse com um estalo seco. O barulho foi igual a quando a gente rasga uma blusa velha que decide virar pano de chão. Ali, no entanto, não era pano. Era a minha história escrita com calma e longos meses. Eu fiquei sentada, as mãos pousadas sobre os joelhos, os braços pesados como se tivessem sido preenchidos com areia. Eu ouvia a própria respiração, muito alta para aquela sala. A minha mãe, agora em pé, segurando os pedaços, disse, sem raiva aparente, quase com didatismo: "Você jamais chegará onde nós já estamos." E a minha irmã, com a cabeça de lado, como quem olha uma peça numa vitrine e faz um cálculo fácil: "Aceite o seu lugar. Você sempre foi peso, sempre foi resto." O bolo de laranja, intacto, parecia uma piada na mesa. Eu tive vontade de cobrir de novo com o guardanapo, como quem protege o que ainda não foi profanado. O tempo esticou. Eu pensei em dizer qualquer coisa, um porquê. Não precisava. Eu só queria mostrar. Pensei, mas não disse. A língua endureceu dentro da boca. O coração batia de um jeito desgovernado, uma batida em cada canto do corpo. As mãos, apesar de quietas, tremiam por dentro, como se os ossos tivessem vida própria. Eu olhei para o chão. Tentei achar uma miudeza qualquer para me amparar. A quina do tapete, uma mancha no azulejo, a sombra da planta no canto. Nada serviu. O som do papel ainda rasgava dentro dos meus ouvidos. A minha mãe colocou os pedaços na mesa e empurrou de leve para longe, como quem evita migalhas. Depois pegou a revista, abriu na mesma página e voltou a escorregar os olhos pelas letras. A minha irmã levantou, disse que tinha um compromisso e que não podia perder tempo com sentimentalismo. Falou também que eu precisava aprender a ser prática, a valorizar quem dá resultado. A palavra resultado ficou piscando no ar como um letreiro velho de mercado. Eu continuei sentada. Eu entendia com uma clareza brutal que aquele não era um desentendimento comum. Era uma revelação. Era o momento em que o verniz racha e a madeira mostra sua cor verdadeira. Nessa hora, eu me vi por dentro, como se eu fosse uma casa em que a gente apagou as luzes para entender de onde vem o barulho. Eu ouvi a infância toda, as frases jogadas, as comparações que me colocavam sempre 2 degraus abaixo, a ideia de que eu devia ser grata por migalhas, a lição implícita de que eu não devia pedir muito. Tudo isso se alinhou numa linha reta que terminava ali, no som do diploma rasgado. E entendi outra coisa. Eu estava viva. E estar viva inclui a possibilidade de um dia calar por fora e mexer por dentro as peças certas. Eu recolhi devagar um dos pedaços, não por esperança de remontar, mas por respeito a mim mesma. Senti a aspereza da borda rasgada, a leveza ridícula daquele pedaço que antes era pesado como um mundo. Coloquei dentro da pasta transparente, porque eu precisava ao menos guardar o que sobrou de mim naquele papel. A minha mãe me olhou com desinteresse educado. A minha irmã já tinha um pé na porta. Eu disse com a voz muito baixa, "Eu vou indo." Se ela disse, "Vai com Deus", eu não ouvi. Se ela disse, "Fecha a porta", eu não ouvi. Eu só ouvi a minha própria respiração abrindo caminho até a rua. No corredor, o cheiro de comida que vinha de outros apartamentos me lembrou que há vidas normais acontecendo ao lado de tragédias pessoais. Desci as escadas, uma de cada vez, como quem reaprende a andar. O bolo pesava nas mãos como um objeto fora do lugar. Quando cheguei na calçada, parei um instante para respirar o ar que não tinha paredes. O sol estava inclinado e eu pensei que precisava chegar em casa antes que escurecesse. Não por medo, mas por cuidado comigo mesma. No trajeto de volta, dentro do ônibus, eu olhei pela janela e fiz de conta que estava vendo um filme comum. Pessoas com sacolas, crianças correndo, um cachorro deitado na sombra, um vendedor de picolé. O mundo seguia. Eu, porém, tinha um novo silêncio dentro do peito. Um silêncio que não era desistência, era gesto. Era o começo do que lá atrás eu ainda não sabia nomear. Naquela tarde, a humilhação definitiva tinha acontecido. Elas rasgaram o meu diploma na minha frente, dizendo que eu jamais chegaria onde elas já estavam. O som do papel partindo virou memória que não se apaga. E foi ali, sem discurso, que eu me parti também. A diferença é que, ao contrário do papel, eu sabia que podia escolher como me colaria de volta. Eu voltei para casa com os pedaços do diploma dentro da pasta transparente
e um silêncio tão pesado que quase arrastava no chão. Coloquei a bolsa sobre a mesa, tirei os sapatos com cuidado e lavei as mãos como quem tira um cheiro que não existe. Abri a torneira, deixei a água correr um pouco mais que o necessário e o barulho me trouxe de volta ao corpo. Não chorei. Não naquele momento. Sentei à mesa e fiquei olhando os meus próprios dedos, linhas finas, unhas curtas, pele um pouco áspera de quem lava panelas e passa pano com frequência. Eu segurei o ar por alguns segundos e soltei devagar, como fazem os mergulhadores quando voltam à superfície. Era isso. Eu estava voltando à superfície. Peguei os pedaços do diploma. Encaixei as bordas para ver se voltavam a se reconhecer. Não voltavam. Eu entendi, com uma clareza simples, que não adiantava a fita adesiva. O papel rasgado não seria mais o que foi, e eu também não. Recolhi tudo, guardei em um envelope pardo, escrevi por cima em letras pequenas. Prova de quem eu fui antes do silêncio. Coloquei o envelope dentro da gaveta onde guardo contas pagas e notas fiscais. Depois fui à cozinha e preparei café. O cheiro subiu, morno e fiel. Eu me agarrei a ele como quem segura a beirada de uma ponte. Mais tarde, quando o meu marido chegou, eu estava sentada no sofá, com uma manta sobre as pernas. Ele atravessou a sala com o passo que eu já sabia de cor, olhou por cima da minha cabeça e disse, com a voz limpa de quem dá recado. Havia um jantar na casa da mãe dele no dia seguinte, e seria importante a minha presença. Eu, que costumo perguntar detalhes, não perguntei nada. Assenti com a cabeça. Ele seguiu para o banho. Eu fiquei ali, ouvindo a água bater na cerâmica, como se a casa tivesse memória própria e quisesse me contar um segredo. Naquela noite eu quase não dormi. O corpo exausto insistia em ficar ligado, como lâmpada com mau contato. Deitei e virei, virei e levantei, sentei e respirei. Às vezes, encostava a testa na janela para sentir o vidro frio. Em algum momento, o cansaço ganhou de mim e eu apaguei sem aviso. Acordei antes do amanhecer e arrumei a casa com a precisão de quem precisa inventar uma ordem interna. Troquei os lençóis, lavei a louça que sobrou, arrumei o guarda-roupa. Ao tocar as caixinhas de joias, notei de novo uma ausência miúda. Faltava um colar, aquele que herdei da minha tia. Eu já havia sentido esse vazio antes, mas naquele dia a falta tinha contornos mais nítidos. Abri todas as caixinhas, contei mentalmente, reorganizei e fechei sem dizer nada. O jantar na casa da minha sogra tinha cheiro de carne assada e de perfume caro. As luzes eram mais frias do que eu lembrava, e as cadeiras rangiam um pouco quando a gente mudava de posição. Os quadros na parede pareciam olhar a gente de volta. Cumprimentei quem estava lá com o meu tom de sempre, medido, educado. Ainda estava no corredor quando ouvi a risada conhecida, um som afiado que corta mais do que parece. E então vi. A mulher veio do lado do meu marido, usando no pescoço o meu colar, aquele da minha tia, e no pulso um bracelete que, sem qualquer dúvida, era meu. O cheiro que ela exalava ao meu nariz reconheceu de imediato. Era o meu perfume favorito, aquele que eu guardava para dias em que eu queria lembrar de mim. O meu marido desmontou a cena com poucas palavras. Olhou para mim e, com a leveza cruel de quem anuncia a previsão do tempo, debochou dizendo que aquelas joias ficavam melhores nela do que em mim. A minha sogra riu, me chamando de inútil e derrotada, com uma elegância que ofende sem precisar subir o tom. A mulher levou a mão ao colar, como se o exibisse para a luz da sala, e perguntou com uma doçura estudada se eu tinha alguma dica de ajuste porque parecia cair no lugar perfeito. Eu me vi de fora, sentada à mesa com um copo de água nas mãos, a borda do copo molhando os meus dedos. E foi nessa hora que algo muito simples aconteceu. Eu silenciei, esperei. O silêncio não foi desistência, foi decisão. Eu percebi, com uma serenidade que me surpreendeu, que qualquer coisa que eu dissesse ali seria transformada em munição contra mim. Alguém repetiria mais tarde com outra entonação, com outras palavras, devolvendo para mim uma versão distorcida do que eu mesma havia dito. Eu já tinha vivido isso antes. Então eu respirei, endireitei as costas e deixei que a cena passasse por mim como passa um trem que a gente não precisa pegar. A comida veio, os pratos foram trocados, as conversas se espalharam pela mesa. Eu observei cada gesto, cada olhar, cada toque de taça. Guardei tudo com a precisão de uma arquivista. Quando voltamos para casa,
ele seguiu para o quarto como se nada excepcional tivesse acontecido. Eu fui até o banheiro, lavei o rosto e me olhei no espelho com uma curiosidade que eu não tinha por mim fazia tempo. Vi os ossos do rosto mais à mostra, a pele um pouco mais pálida, os olhos atentos. Eu disse para a minha imagem sem mover os lábios: agora começa. Não era ameaça para fora, era um acordo comigo. Na manhã seguinte, a primeira peça foi encaixada. Eu abri uma conta bancária em outro banco, aquelas contas digitais que se abrem com documentos e paciência. Depositei ali cada valor que era meu por direito e por trabalho. Em seguida, fiz um inventário silencioso das coisas de casa. Fotografei joias, objetos, eletrodomésticos, notas fiscais. Criei uma pasta no computador com um nome comum, desses que ninguém abre por curiosidade, e guardei tudo lá. Mandei cópias para um e-mail que eu mesma havia criado no dia anterior, com uma senha que não tinha relação com nada da minha vida. Toda vez que eu clicava em enviar, sentia uma camada de ar se formando entre mim e a fogueira. A segunda peça foi o papel. Juntei contratos, comprovantes, recibos, certidões. Fui ao cartório e pedi segundas vias das que faltavam. Ali, o mundo tinha uma calma burocrática que me fazia bem. Números, carimbos, assinaturas. Ninguém precisava gostar de mim, bastava cumprir o procedimento. Eu preenchi tudo com letra caprichada, porque eu gosto que as coisas possam ser lidas sem esforço. Ao sair, sentada no banco da praça em frente, eu respirei um ar que cheirava a árvore e a tinta velha de muro. Guardei os papéis dentro de uma pasta plástica incolor e segui. A terceira peça foi a casa. Mudei as senhas do computador. Tirei do armário, com carinho quase ritual, o que era verdadeiramente meu. Algumas roupas que eu amava. As fotos antigas que só eu guardava. Um caderno com anotações, uma caneca com uma lasquinha na borda, feita por uma amiga que se mudou e me deixou isso de lembrança. Coloquei tudo em uma mala pequena que cabia sob a cama e deixei ali. Depois, liguei para uma conhecida que trabalhava em uma loja de cofres e perguntei sobre guarda em aluguel. Ela me indicou um serviço de caixa de segurança em uma agência discreta. Eu compareci no dia seguinte e deixei ali o que ainda me cabia de valor. Joias restantes, um pendrive com documentos e algumas notas em espécie que eu tinha para emergências. Saí de lá mais leve, não porque eu tinha menos coisas, mas porque eu tinha menos medo. A quarta peça foi a linguagem. Eu passei a falar menos. Não como quem se afasta, mas como quem escolhe precisão. Respondi com frases curtas, sem adjetivos, sem explicações. Quando me provocavam com comparações, eu dizia entendi. Quando soltavam frases tortas, eu concluía com está bem. Quando tentavam me medir com régua emprestada, eu devolvia com silêncio. No começo, isso pareceu a eles uma vitória. Mas o silêncio tem arestas que cortam de volta com o tempo. A minha sogra aumentou o volume de suas observações. Eu deixei cair como chuva fora de guarda-chuva. Molha, mas não muda a estação. Em paralelo, comecei um caderno novo. Nele não havia lamentos, havia listas. Lá eu anotava o que já tinha feito e o que faltava fazer. Classifiquei as ações em colunas simples: dinheiro, documentos, casa, trabalho, corpo, mente. Dentro de cada coluna, tarefas modestas. Atualizar currículo. Mandar mensagem para aquela antiga colega que mudou de área. Retomar leitura do livro parado. Marcar consulta de rotina. Voltar a caminhar na praça. Eu não queria me tornar refém do plano que me salva. Eu queria voltar a habitar a minha vida, que não é um cenário, é um lugar. Nesse mesmo período, uma amiga me ofereceu um trabalho temporário que pagava honestamente. Eu aceitei. Cheguei no primeiro dia com a roupa limpa e a cabeça firme. O ambiente era de gente ocupada, sem tempo para intrigas domésticas. Eu cumpri as tarefas com capricho, respeitando as instruções e prestando atenção nos detalhes. No final da semana, recebi o pagamento, inteiro e sem humilhação. Isso me deu um tipo particular de alegria, aquela que não precisa ser mostrada. Em casa, os movimentos deles revelavam mais do que as palavras. O meu marido começou a se atrasar com mais frequência e a chegar com o mesmo cheiro que eu usei por anos. Uma noite, como quem dá notícia sem peso, mencionou que algumas mulheres têm uma presença que impõe respeito. Eu concordei com a cabeça e fui retirar a roupa da máquina. Enquanto pendurava as peças no varal, pensei na frase como quem vira um objeto nas mãos até encontrar o defeito de fábrica. Havia ali uma confissão que ele mesmo não percebia.
A necessidade de me diminuir para caber no enredo em que ele estava confortável. Eu não tinha mais interesse em discutir teorias. O meu trabalho agora era outro. Em um domingo recebemos visita. A mesma mulher, com o mesmo cuidado em aparentar naturalidade, atravessou a soleira da minha casa usando o meu perfume favorito. Sorriu com a polidez das pessoas que aprendem a sorrir com lábios. Sentou, elogiou a decoração com comentários genéricos, elogiou o cheiro de comida com adjetivos emprestados e não precisou dizer nada sobre o colar. O pescoço falou por ela. A minha sogra, valorizando a plateia, comentou que algumas pessoas sabem aproveitar o que a vida oferece. Eu servi café. Eu me ouvi dizer com muita calma que aquele perfume era bom mesmo, que ele fixava na pele, que eu o escolhi porque me lembrava um certo jardim da infância e que combina com quem gosta de se sentir presente sem fazer esforço. A mulher me olhou com um segundo de atraso, como quem tropeça no próprio salto. A minha sogra ajeitou o cabelo desconfortável. O meu marido tossiu. Eu sorri com a suavidade que se reserva para uma criança que acabou de descobrir que a tomada dá choque. Na mesma semana, levei as caixas de joias que ficaram para um ourives de confiança. Pedi avaliação, restauração de fechos, limpeza. Peguei recibo de tudo, com descrição detalhada das peças. Guardei o relatório técnico junto dos documentos. Ao olhar para as peças reluzindo limpas, eu entendi que aquele brilho não dizia nada sobre quem eu era. Eu poderia vendê-las e comprar tempo. Eu poderia guardá-las e comprar silêncio. Eu escolhi, por enquanto, manter a possibilidade de escolha. Houve também uma noite em que a pressão veio direta. Ele, irritado com o meu modo econômico de reagir, provocou, perguntando se eu não ia me colocar no meu lugar. Eu perguntei, com genuína curiosidade calma, qual seria esse lugar. Ele não soube responder com precisão. Apenas repetiu frases que ouviu de outros, sobre mulher que acompanha, apoia, não atrapalha. Eu disse entendi e fui tomar banho. Embaixo da água, eu repeti para mim bem devagar. Eu não sou parede, não sou pedestal, não sou vitrine. Sou pessoa. Em tudo isso houve momentos em que eu quis gritar. No meio da madrugada, sentei na beira da cama e a vontade de chorar subiu com violência. O corpo inteiro pediu para tirar de dentro um som que aliviasse. Eu levei a mão à boca e segurei. Fiz o oposto do que eu costumava fazer. Em vez de implorar por explicação, expliquei a mim mesma que a minha dor precisava de um rumo e não de plateia. Isso não me tornou de pedra. Teve dia de rosto inchado pela manhã e de pontada no peito à tarde. Teve manhã em que a mão tremeu na xícara e noite em que o estômago não quis conversa. Teve dias em que comer um pão e amarrar o cabelo foi a vitória possível. Eu aceitei a vitória possível. Os pequenos sinais da virada estavam espalhados por todos os cantos da casa. O caderno de listas crescia. A pasta de documentos engordava. A mala sob a cama esperava sem ansiedade. Eu segui trabalhando, estudando, mandando currículos. Fiz uma assinatura barata de um curso de atualização e assisti às aulas de madrugada, com fone de ouvido, para não acordar ninguém. No fim do mês, somando trabalho temporário e pequenos extras, quitei uma conta antiga, abri outra frente de renda, comprei um par de sapatos confortável que não custa caro e não machuca. Cada passo era pequeno e era meu. Com o tempo, o meu marido percebeu que a indiferença não era desleixo, era projeto. Tentou provocar ciúmes com mais vigor, como se aumentar o volume dos gestos trouxesse de mim uma cena. Eu não atendi. Houve uma noite em que ele, sem que eu perguntasse, descreveu a tal presença da outra, como quem faz propaganda. Eu lavei a louça com delicadeza. E, sem ironia, desejei que ele, um dia, se enxergasse no espelho sem precisar de moldura emprestada. Não disse isso em voz alta. Disse apenas, que bom que você está empolgado com as suas novidades. O silêncio que veio depois foi um corredor longo. Eu o atravessei sem correr. Eu recolhi os cacos do diploma na alma. Olhei nos olhos da mãe dele, ouvi os risos que eles guardam para quem querem reduzir e mantive a boca fechada como quem segura uma carta vencedora até a mesa ficar quieta. Eu já tinha mexido as peças certas. Não eram peças de teatro. Eram peças de vida. Dinheiro separado, documentos organizados, provas guardadas, corpo cuidado, cabeça no lugar. Eu parei de responder às mensagens da minha mãe e da minha irmã que pediam comparação e substituí por respostas curtas quando necessário. Dei menos explicações ao mundo e mais explicações a mim.
Comecei a andar cedo na praça, a passos firmes, ouvindo os próprios passos como quem marca ritmo. Uma manhã, ao passar por um canteiro, eu vi flores novas em um lugar onde meses antes havia apenas terra dura. Eu senti vontade de rir, não por ironia, mas por reconhecimento. Crescimento é trabalho invisível. Tudo isso aconteceu em silêncio. Não fiz discurso, não bati a porta, não corrigi falas. Eu passei a viver com a atenção de quem está montando um quebra-cabeça sem a foto da caixa. E mesmo sem a foto, as peças começaram a se encaixar. A humilhação que me rasgou gerou um tipo de foco que eu desconhecia. Eu fiquei limpa por dentro, como a cozinha que a gente termina de esfregar de madrugada e deixa pronta para o dia seguinte. E foi assim, sem espetáculo, que a reação aconteceu. Humana, contraditória, cheia de vontade de chorar e, ao mesmo tempo, de levantar. Eu silenciei, eu esperei. Enquanto isso, dentro de mim, um relógio novo começou a marcar outro tempo. Eu acordei num dia de semana com uma clareza que não vinha acompanhada de euforia. Era uma clareza silenciosa, quase técnica. Abri a janela, deixei o ar entrar e pensei que, a partir dali, eu faria escolhas que me tirassem do lugar onde me colocaram. Não era sobre provar nada para plateia alguma. Era sobre caminhar com as minhas próprias pernas. O corpo ainda doía de um jeito que não tem remédio de farmácia. A dor das frases que grudam na pele. Você sempre foi um erro, uma vergonha da família. Eu repeti a sentença, sem choro e sem raiva, como quem lê um aviso de perigo. Eu não atravessaria mais aquela ponte sem olhar para os lados. A primeira decisão foi reduzir o ruído. Eu silenciei grupos de mensagens que só serviam para me lembrar do meu suposto lugar. Avisei, com educação seca, que andaria ocupada por uns dias e que responderia quando possível. A minha mãe mandou um áudio longo, um rosário de comparações, comentários sobre a vida alheia e uma ironia final. A sua prima já está no terceiro cargo. E você? Eu ouvi até o fim, sem interromper, como quem observa a chuva cair. Respondi com 2 palavras: estou bem. A minha irmã entrou na conversa com a precisão das pessoas que sabem onde apertar. Você deveria aceitar conselhos de quem sabe. Eu não discuti. Eu aprendi finalmente que me explicar demais é pedir permissão para existir. A segunda decisão foi criar rotinas que não dependessem do humor de ninguém. Comecei a caminhar todas as manhãs, no mesmo horário, com tênis simples e uma garrafinha de água. Os primeiros dias doeram nas panturrilhas e nos pensamentos. Depois, o corpo passou a reconhecer o caminho. No trajeto, eu olhava as árvores e contava passos. Não para competir comigo, mas para ouvir um ritmo que fosse meu. Em casa, tirei 15 minutos por dia para alongar braços e costas, para cuidar do ombro que carregou sacolas e silêncios por tempo demais. Cozinhei o básico com capricho, sem cerimônia, como quem repara uma casa por dentro. A terceira decisão foi financeira. Eu sentei com papel e caneta, abri extratos, somei, subtraí, fiz pequenas projeções. Separei percentuais modestos para emergência, para estudo e para despesas fixas. Vendi 2 peças que não me diziam mais nada além de passado. Um vestido de festa que eu usei uma única vez. Um eletrodoméstico que ocupava espaço. Com o dinheiro, paguei uma conta atrasada e comprei crédito de transporte para o mês inteiro. Foi a primeira vez, em muito tempo, que eu terminei um dia sem a sensação de estar devendo a mim mesma. Trabalho. Essa palavra, que para muita gente é apenas obrigação, começou a voltar para mim como possibilidade. A amiga que me indicara o temporário disse que havia outra vaga, com duração maior, em uma equipe que precisava de alguém cuidadoso com detalhes. Eu fui. No primeiro dia sentei, ouvi instruções, anotei o que importava e, quando não entendi, perguntei com calma. Eu não busquei brilhar. Busquei não falhar. Com o passar das semanas, os colegas passaram a me chamar pelo nome com respeito simples, aquele respeito que nasce de tarefa entregue no prazo. Recebi o primeiro pagamento cheio e usei uma parte para comprar um caderno novo, papel mais encorpado, capa firme. Escrevi na primeira página: não é talento, é constância. Estudo. Eu voltei para o conteúdo que me interessa e que conversa com o diploma rasgado. Sentei na mesa com o livro aberto, grifei sem ansiedade, fiz resumos curtos. Em noites de maior cansaço, assisti a uma aula gravada com fone de ouvido.
Descobri uma professora que explica sem humilhar. Um raro conforto. Anotei bibliografia. Separei leituras por semana. Não fiz promessa de virar outra pessoa em um mês. Fiz pactos pequenos. 5 páginas por dia. Exercícios práticos às sextas. Revisão aos domingos. Tudo escrito no caderno para que a minha cabeça, que foi chamada de insuficiente por tantos anos, pudesse ver o que faz. Casa. Eu reordenei os cômodos obedecendo ao meu uso real. Tirei da sala os bibelôs que não me representavam, guardei num saco que depois doei, substituí a toalha da mesa por uma de tecido grosso que resiste a manchas e lembra domingo sem visita. Coloquei uma planta resistente no canto onde a luz bate de tarde. Lavei cortinas. Arejei colchão. Limpei os azulejos com água e sabão, pacientemente, como quem limpa ideias grudadas. A casa ficou com o meu cheiro de volta. Essa foi a vitória mais silenciosa e talvez a mais importante. A casa parou de ser cenário de ofensa e voltou a ser abrigo. Limites. Em uma tarde, ele perguntou por que eu andava tão calada. Eu respondi que estava concentrada em mim. Ele riu de lado como quem encontra graça no impossível e comentou que eu nunca fui de muita coisa mesmo. Eu o olhei com calma e disse, sem levantar a voz, que eu não aceitaria mais que usasse minhas coisas, meus perfumes, minhas joias, minhas roupas, para enfeitar a narrativa dele. Ele tentou distorcer. Diz que eu estava ficando esquisita. Eu encerrei a conversa com um "está bem" e fui tratar do que me cabia. Naquele dia, recolhi o que ainda era meu e levei de volta ao cofre. A chave ficou na minha bolsa dentro de um bolso pequeno, junto com a foto da minha tia que me ensinou a não desperdiçar fé. As mensagens da minha mãe e da minha irmã continuaram, mas agora batiam em um muro novo. Eu criei respostas protocolares para quando o contato fosse inevitável. Não posso agora. Sem condições no momento. Depois eu vejo. A cada comparação que chegava, eu lembrava de mim mesma a frase que virou aço dentro do peito. Silenciei, esperei. O silêncio que eu escolhi, agora, tinha uma função: manter a minha energia a salvo. Eu parei de defender minha dignidade para quem tem interesse em duvidar dela. Em vez disso, defendi meu futuro com passos pequenos e contínuos. Houve dias difíceis. Teve manhã em que a cama parecia uma areia movediça. Teve tarde de domingo em que a casa ficou grande demais e eu, pequena demais. Teve noite de crise, com a mão no peito, tentando convencer o coração de que ele não ia pular da janela. Nessas horas, eu tinha 3 socorros. Um banho morno, como quem devolve temperatura ao corpo, um caderno em que eu escrevia frases curtas sobre o que eu sentia e uma sopa simples que eu aprendi a fazer sozinha, sem depender de ninguém. A sopa me lembrava que eu consigo me sustentar com pouco. Também teve alegria, embora tímida. Um e-mail de resposta positiva a um currículo enviado sem esperança. Um agradecimento sincero de um colega de trabalho por uma planilha organizada que salvou o dia dele. Um elogio da moça da banca de jornais ao meu corte de cabelo novo, simples e limpo, que eu mesma cortei em casa seguindo um vídeo. Uma conta paga antes do vencimento. Uma noite de sono que veio inteira, sem acordar para checar o barulho da rua. Pequenas vitórias me devolvendo medida. Com o tempo, sem que ninguém anunciasse, a minha presença mudou de densidade. Eu andava mais reta, meu passo não pedia desculpa ao chão. Ele percebeu, claro. Quanto menos cena eu fazia, mais estranho aquilo parecia para quem se acostumou a me ver pedindo licença para existir. A minha sogra, ao telefone, tentou manter o programa de observações. Eu, com a educação que não me abandona, disse que não teria como ir a tantos jantares. Ela insistiu com a velha fórmula de elogiar outras mulheres para me medir por defeito. Eu acabei a ligação com um cuide da sua saúde e ponto. Descobri que finalizar conversa é também uma forma de cuidado comigo. Num final de tarde, recebi uma foto na mensagem. A vitrine de uma joalheria famosa, com um colar parecido com o meu, e a legenda: "Isso é joia de mulher que chegou lá." Era da minha irmã. Eu olhei a foto por 5 segundos e apaguei. Responder seria dar àquele gesto o palco que ele precisa para existir. Eu não ia mais trabalhar de graça como cenário para o brilho falso de ninguém. Os meses seguiram e as minhas decisões começaram a montar um corpo novo de possibilidades. No trabalho temporário, me ofereceram uma extensão. O pagamento não era grande,
mas era honesto e previsível. Com isso, eu aluguei um quarto em um apartamento pequeno, claro, com janelas que pegavam brisa de tarde. Combinei condições com clareza e assinei um contrato simples, guardado com capricho na pasta de documentos. Não contei em casa. Eu aprendi a proteger começo de projeto como quem protege fogo em dia de vento. Levei para o quarto o essencial: as roupas escolhidas, os livros de estudo, a planta resistente, a caneca lascada, o caderno de listas. Pendurei na parede uma cópia simples de uma fotografia antiga minha, sem moldura cara, apenas uma imagem que me lembra que eu existo por inteiro. Eu segui sem fazer alarde. Não entrei em disputas, não publiquei indiretas, não procurei testemunhas. A minha vingança, se esse nome serve, começou a ter forma de vida organizada e digna. Eu não queria destruir ninguém. Eu queria não me destruir. E aos poucos, fui entendendo que era exatamente isso que mexia com eles. A minha recusa em performar a própria ruína. Toda vez que a frase "você sempre foi um erro" queria me invadir, eu respondia em pensamento com outra: "eu sou o acerto de mim mesma." E continuava. Essa foi a consequência mais profunda da humilhação. Eu passei a escolher. Entre responder e me calar, escolhi o que me preserva. Entre gastar e investir, escolhi o que me sustenta. Entre provar e fazer, escolhi fazer. Entre voltar ao cenário de ofensa e construir um lugar meu, escolhi a construção lenta, paciente, quase invisível. E no centro de tudo, um compromisso simples e absoluto. Eu não serei mais a minha própria inimiga. Eu não acordei vitoriosa nem vingativa. Acordei funcional. Preparei café, abri a janela, lavei a caneca. O corpo já não tremia como antes. Eu tinha aprendido a conversar comigo sem levantar a voz. A palavra que me guiou não foi triunfo, foi encerramento. Eu queria encerrar o ciclo das vozes que me diminuíam, inclusive a minha. Ainda doeu. Dói até quando fecha direito. Cicatrizar é um trabalho silencioso e comprido. Nos meses que vieram, a casa deles foi se enchendo de pequenos vazios. O dinheiro que parecia infinito começou a faltar em lugares prosaicos. A conta de luz com aviso amarelo, a mensalidade atrasada, o cartão que passou negado no mercado. O meu marido chamava de maré. Eu, por dentro, chamava de consequência. Na empresa, um contrato importante não foi renovado e um cliente antigo mudou de fornecedor. Ele começou a chegar em casa com uma irritação cortante, como faca mal afiada que raspa o prato. Falava alto com a televisão, calado comigo. A minha sogra, que antes organizava jantares como quem faz desfile, passou a oferecer cafés apressados, sem bolos, sem flores. A voz dela ganhou um tremor invisível que só quem convive percebe. A mulher, aquela do perfume e das joias, apareceu menos. Quando aparecia, trazia um brilho cansado de quem ainda ensaia a presença, mas já percebe o decréscimo da plateia. Eu servia água, ela cheirava o copo antes de beber, e ambas fingíamos civilidade com uma habilidade que só quem sofreu aprende. O colar ainda no pescoço, agora com um fecho precisando de ajuste. Ninguém fala o nome das coisas quando o nome dói. O silêncio entre nós duas parecia uma sala grande com eco. Enquanto isso, eu seguia meu roteiro de sobrevivência digna. Trabalho entregando, estudo concluindo, casa respirando, contas organizadas. Os e-mails que enviei renderam, afinal, uma proposta formal. Não era a promessa de uma vida perfeita. Era a oferta concreta de um lugar onde o meu cuidado seria trocado por pagamento e respeito. Assinei o contrato com calma, conferi 2 vezes os termos, guardei o papel na pasta transparente, junto dos outros que compõem a minha nova história. Naquela mesma semana, mudei a correspondência para o meu quarto claro, aquele onde a brisa da tarde entra sem pedir licença. Não publiquei isso em lugar nenhum. A minha alegria cabia no bolso, e eu a carregava como se carrega remédio. O que eu não previ foi a velocidade com que a maré deles engrossaria. Em poucas semanas, um telefonema me avisou de uma dívida que não fechava. O meu nome não estava no papel, por decisão minha e por inabilidade deles. Eu agradeci a minha versão do passado que insistiu em separar, documentar, guardar. A palavra fiança não apareceu. A palavra cobrança também não. O telefone desligou sem susto. Senti apenas um alívio que não celebra a desgraça alheia, celebra a prudência própria. Foi mais ou menos nesse tempo que a frase do meu título se cumpriu inteira. Eu vou dizer como foi, com as letras que merecem espaço.
E quando a falência bateu na porta delas, eu era a única com poder para negar ajuda. Agora eu sou o orgulho que vocês não merecem. Não foi uma falência de jornal, com foto de porta fechada e lacre oficial. Foi a falência comum, de gente que se atrapalha com o tamanho da própria ideia e tropeça no degrau da realidade. O carro vendido com urgência, a mudança de bairro às pressas, o armário doado apressado, a joia devolvida à vitrine por metade do valor. Em uma tarde, a minha sogra me ligou com a voz baixa que eu nunca tinha ouvido nela. Você poderia... E a frase ficou pedaço, pendurada no varal do orgulho. Eu escutei em silêncio. Eu sabia que o poderia carregava uma lista de verbos. Emprestar, carregar, resolver, socorrer. Eu respondi com a única honestidade que eu devo a mim e ao mundo. Não posso. Ela insistiu, me chamando pelo nome como quem agora estranha a falta de adjetivos. Argumentou que família é família, que as coisas mudam, que não precisa ser muito. Eu respirei, contei até 10 sem números e devolvi. Espero que você encontre o apoio de que precisa. A ligação terminou sem gritos. Eu desliguei e apoiei as mãos na pia. Não houve euforia. Houve o peso de uma chave que finalmente gira e tranca, pelo lado certo, a porta que me atravessava. O meu marido veio em seguida, com o rosto esculpido por noites curtas. Falou de um empréstimo que não saiu, de um investidor que desistiu, de uma chance que, se aproveitada, mudaria tudo. No meio da fala, sem perceber, deixou escapar a verdadeira urgência. Eu preciso que você esteja comigo. Era a primeira vez, em muito tempo, que ele pronunciava um verbo incluindo a minha pessoa sem me usar como degrau. Na memória, porém, a cena das joias, o comentário do colar, o deboche que feriu como lâmina sem corte, tudo isso subiu à superfície como óleo. Eu disse em voz baixa e firme que eu não estava mais disponível para sustentar narrativas que me esvaziam. Desejo que você resolva o que é seu. Ele riu sem som. Depois, pela primeira vez, ficou mudo diante da minha frase curta. O silêncio dele foi o atestado de que o roteiro comum tinha acabado. A mulher também procurou contato, em uma mensagem que começava com um "Oi, tudo bem?" Largo demais. Eu respondi com um tudo que não abria porta para a continuação. Ela tentou um pedido velado, um empréstimo de um vestido, a indicação de um lugar onde você restaurou aquelas peças bonitas. Eu não corrigi a apropriação da palavra você. Escrevi apenas não tenho como ajudar. Não houve show. Houve limite. E limite costuma soar grosseria para quem se habituou a dispor do outro como gaveta aberta. No trabalho, eu segui entregando. O rosto foi emoldurado por olheiras comuns de quem trabalha, não por noites de briga. E isso me pareceu precioso como uma joia que não vai à vitrine. A coordenação elogiou um relatório que saiu limpo, direto, sem floreio. Eu voltei para a casa de ônibus, o mesmo de sempre, e encostei a cabeça no vidro, olhando a cidade passar como fita. A ideia de vingança me visitou de novo, do jeito que visita quando a gente pensa no que sofreu. Eu a olhei de frente e entendi. A minha vingança aconteceu no exato momento em que eu parei de desejar plateia para a minha dor. Eu estava de pé, eles que administrassem os próprios cacos. A minha mãe apareceu por último, como sempre foi. Chega quando o cenário já está montado. Tocou a campainha do meu quarto claro, o cabelo preso de maneira funcional, o rosto com linhas novas. Segurava um envelope. Dentro dele, pedaços de papéis que eu reconheci sem olhar inteiro. As metades e os quartos do meu diploma. Ela disse que tinha encontrado guardado e que talvez você queira isso de volta. Colocou sobre a mesa, não sentou, não bebeu água. Me chamou de minha filha pela primeira vez em muito tempo, mas a expressão caiu dura no chão entre nós. Eu encostei o dedo em uma das bordas rasgadas e, por um segundo, vi a sala antiga. O bolo de laranja intocado, a revista aberta, o som do papel partindo. Respirei. Agradeci pelo gesto sem interpretar intenção. Disse que guardaria como lembrança de um limite que aprendi a traçar. Ela esperou qualquer coisa que eu não ia dar. Uma brecha, um convite, uma reconciliação em tom de filme. Eu ofereci em troca um se cuide verdadeiro. Ela assentiu. Saiu levando a própria pressa. A porta fechou sem estalo. Fiquei sozinha com os pedaços sobre a mesa. Eu poderia ter tentado colar. Em outro tempo, talvez o teria feito.
por romantismo ou por recusa do dano. Em vez disso, abri a gaveta, peguei o envelope pardo onde eu havia escrito "Prova de quem eu fui antes do silêncio" e acrescentei as metades antigas. Fechei com cuidado. Escrevi outra frase, pequenina, no canto do mesmo envelope. "Prova de quem eu sou depois do silêncio." Guardei de novo. Não para reabrir todo dia, para saber que existe. Mais tarde, saí para caminhar. O céu estava sem espetáculo, azul com nuvens comuns. Gosto de dias assim. O sol batia nos postes, e a sombra das árvores riscava o chão em faixas. Caminhei na mesma cadência de sempre, contando passos de memória. Lembrei de cada frase que me jogaram como pedra. Lembrei, sobretudo, do modo como eu aprendi a não devolvê-las. Eu escolhi, na última esquina, repetir comigo a sentença em voz plena, não como ferida, mas como cicatriz que foi costurada e agora pertence ao corpo. E quando a falência bateu na porta delas, eu era a única com poder para negar ajuda. Agora eu sou o orgulho que vocês não merecem. Não havia gargalhada nem trilha sonora. Havia em mim uma superfície nova, firme, onde a mão não afunda. Voltei para casa e abri as janelas. A brisa trouxe um cheiro de comida de outra cozinha. Sorri sozinha, do jeito contido de quem se reconhece. Coloquei água para ferver, separei o café. O meu caderno estava sobre a mesa, aberto na última página preenchida. Peguei a caneta e escrevi 3 linhas, curtas, inteiras. Encerrei. Continuo. Cuido. Fechei o caderno, guardei no mesmo lugar. A caneca lascada coube na mão como sempre coube. Bebi devagar. Eu não ganhei um troféu. Ganhei a mim. E no fim, era disso que eu precisava. Não de aplauso, mas de um chão que não cede. Se alguém me perguntar um dia se eu perdoei, direi que perdoei a mim por ter ficado tanto tempo onde me encolhi. Quanto ao resto, não é assunto que me mova. A cicatriz existe, visível para quem se aproxima com atenção, invisível para quem olha de longe. Ela não é enfeite nem vergonha. É a marca do caminho. E caminho é o que me interessa daqui para frente. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!